Olá, bom dia, dileto amigo das redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu estou mais uma vez aqui para falar sobre doutrinas bíblicas, doutrina cristã, e eu vou falar um pouco sobre a fé salvadora. Efésios 2, de 1 a 10 e Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a razão pela qual as coisas que não se veem. Em outras palavras, a fé confia naquilo que ainda não existe, ou que ainda não foi criado, ou aquilo que ainda vai surgir. Isso é coragem, fé é esperança. Fé vem da palavra remunator, do hebraico, e quer dizer reemim, crer, confiar, aderir, esperar algo, confiar em algo. Do grego é pisteuo, pisteuem, ou pistis. É mais do que assentimento religioso. É mais do que confiança fidúcia ou intelectualidade. Eu creio que aquilo existe. Eu confirmo e confio naquilo que existe. A fé, meus caros, ela é indispensável na vida cristã, a vida humana. Todos os homens têm os seus pressupostos, os quais ainda não, os quais nada mais são do que uma confiança preliminar em algo. Miguel de Unamuno, um filósofo do século XX, ele disse que fé é o poder criador do homem. Erich Fromm, filósofo, psicólogo, pensador, ele afirma que fé é a consciência da gravidez, ou seja, por exemplo, a igreja ela está grávida do evangelho, está grávida da boa nova, evangelion, está grávida, está imbuída da fé, da esperança, da salvação, da vida eterna, da boa notícia. Evangelho é boa nova. Evangelion. Paul Tillich, um teólogo famoso, ele diz que fé é um estado do ser. Emil Brunner, outro pensador, teólogo, filósofo, ele diz que fé é a janela aberta para o porvir. A fé é importante como elemento psicológico, teológico e espiritual. Todavia, ela em si é bem pouco prática. A sua relevância não depende simplesmente da intensidade ou do objetivo. A fé forte em algo débil de nada adianta. Qual valor tem uma fé forte, entre aspas? Eu queria falar algumas considerações sobre fé. Tipo de fé. Por exemplo, existe a fé histórica ou especulativa, que ela é caracterizada por uma crença intelectual na veracidade de um acontecimento histórico, né? Eu acredito que aquilo aconteceu, ou eu creio naquilo que aconteceu, nos fatos.
O fato de alguém crer na singularidade da Bíblia e veracidade da Bíblia, na existência de Jesus, na veracidade histórica, nas narrativas do Pentateuco, por exemplo, no Novo Testamento, nos Salmos, nos profetas, não indica necessariamente que ele ou ela tenha uma fé divina ou salvadora. Existe a fé temporal. Este tipo de fé, ela é decorrente da consciência na realidade das verdades religiosas. Existe a fé miraculosa. Ela é caracterizada pela persuasão intelectual de que eu serei um instrumento ou beneficiário de um milagre. Desta conceituação, nós podemos, meus caros amigos, dileto internauta, distinguir em dois tipos de fé miraculosa. A ativa, por exemplo, é a certeza de que Deus operará um milagre através de nós, através de mim, eu e você. Mateus 7, 21 a 23, Mateus 10, 1 e Mateus 17, 20. E existe a fé miraculosa passiva. É a convicção que Deus operará um milagre em mim. Mateus 8, 10, 13, Lucas 17, 11 e 19, Atos 14, 8, 10. Por exemplo, quando Jesus perguntou às pessoas no Novo Testamento: tu tens fé para ser curado? Vá, a tua fé te salvou ou te curou, e não peques mais. Esta fé, por exemplo, em uma cosmovisão das muitas, pode estar acompanhada com a fé salvadora ou salvífica, porém não necessariamente, por exemplo, no caso do leproso, que foi curado e voltou para dar glória a Deus. Há evidência de fé salvífica ou fé salvadora. Lucas 17, 19. Fé salvadora, finalmente, esta é a fé genuína cristã. Ela está enraizada no coração, que foi regenerado por Deus. A fé salvadora ou salvífica é obra de Deus e é direcionada para Deus através de Cristo. Hebreus 12, 2, 1 João 5, de 1 a 5. A fé salvadora é um dom da graça de Deus. Esta é a definição de fé salvífica ou salvadora. É um dom da graça de Deus através do qual somos habilitados a receber a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e a crer em todas as promessas no Deus triuno, conforme estão registradas nas Escrituras ou na Bíblia Sagrada. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora ou salvífica. Só nele e para ele, para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Os elementos da fé. A fé salvadora não é simplesmente emocional, como muitos pensam. Antes, ela é constituída basicamente em três elementos. Fé, elemento intelectual, caracteriza-se pela convicção racional de que aquilo que a palavra diz é verdade, porque simplesmente faz sentido. Elemento emocional. Se a fé não é somente emocional, também não é apenas uma questão racional. Ela envolve a nossa razão e as nossas emoções. Não basta que eu e você reconheçamos racionalmente a Cristo como Senhor e Salvador. É necessário que eu e você creiamos nele como nosso Salvador e Senhor. Este ato de crer envolve todo o nosso ser, mente, corpo, espírito, emoção, intelecto.
passando a viver intensamente a realidade da fé. Mateus 13, 20 e Atos 8, de 5 a 8. E há, finalmente, o elemento volitivo, de vontade, desejar, querer, crer. Aqui já não há apenas uma convicção racional e emocional de que Jesus é o Salvador e Senhor. Há o desejo no coração, tocado e transformado pelo Espírito Santo, de receber a Cristo como Senhor e entregando-se totalmente a Ele. Então, a fé salvífica ou salvadora envolve os três: o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo, compondo um ato de entrega sem reservas a Cristo. É um render-se a Jesus, é um abrir de coração para Jesus. Romanos 10, de 9 a 10, Mateus 11, 28 a 29, Evangelho de João 1, 12, 14, 1 e Atos dos Apóstolos 16, 31. Somos salvos quando depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, tendo exatamente nele a certeza da nossa salvação. Concluindo, a fé salvífica ou salvadora é produto da graça de Deus que age através da sua palavra, registrada na Bíblia Sagrada, e a ação do Espírito Santo no nosso coração. Bom dia.